monograma partiu dessa... Eu coleciono lacres, eu gosto de lacres, eu gosto de escrever, eu gosto de nanquim. Então foi mas não foi por isso que isso surgiu. Aí não foi só por isso. Isso surgiu por essa questão de pensar, bom, queria criar Na realidade, quando a gente fala de uma indústria, a gente está falando de um sistema que entra numa máquina e sai de uma máquina. Então você não tem o handmade, aquele sistema que eu acho que é o que realmente valoriza uma peça. De certa forma, aqui no Ornari hoje já existe. A introdução do couro, de todo esse trabalho, que eu acho que é o real luxo nesse sentido, né? Você ter um produto feito para você, ou feito de uma forma diferentemente de uma passagem por um sistema de máquinas. Tem a mão do homem dentro disso. E no caso do lacre, eu acho que você consegue individualizar, quer dizer, customizar um produto de massa, que não é um produto de massa, mas que existe um sistema atrás disso. Na verdade, é um sistema fabril, uma fábrica acontecendo, mas a visão e a relação com o produto se torna mais íntima, porque é a inicial do seu nome. Foi feito para você. Então, essa relação me levou a trabalhar a linha monograma. Paris foi legal, porque quando eu quis introduzir uma linguagem um pouquinho mais clássica, no sentido de se trabalhar o traço com as almofadas ou com um trabalho que não existia dentro do Ornari, houve Falei, bom, espera um pouquinho. Eu me inspirei muito na cozinha de Star, nessa cozinha referência que eu gosto de cozinhar. E eu não sou dessa asepsia. Agora, a minha relação com a minha cozinha é como se fosse o Star da minha casa, é uma coisa meio do passado, porque eu gosto do passado. Eu vivo o presente, mas eu gosto do passado. O futuro para mim não tem cheiro, não tem cor, é um branco, eu sempre vejo um branco. Mas eu acho que você carregar memória, história, não é você criar um cenário, mas é você vivenciar uma situação que te dê um conforto, me dá conforto ter um pouco do clássico dentro do nosso momento atual. O Velos é uma outra estrutura de pensamento. O Velos eu fiz pensando num psique um pouco mais masculino. Então, o Velos, a composição do Velos foi bem interessante. Eu tinha fotografado o chão de San Marco, da catedral, na Piazza San Marco. E eu estava vendo todos os mosaicos de composição de piso, que é uma loucura, né, o que tem ali. Aí voltei com isso na minha cabeça, a questão da geometria e tal. Eu gosto muito do trabalho do Escher. Aí estava fazendo uma análise, depois comecei a ver um monte de trabalho de linhas. Falei, pô, eu queria trabalhar uma história nesse sentido, gráfica. Aí eu falei, bom, mas eu queria que fosse para o masculino. Aí fui para a indústria automobilística. Aí fazendo pesquisas dentro de carros para entender como é que eu deixaria isso mais dinâmico. Porque o Velos tem um pouco dessa elipse que não tem começo nem fim, que é o próprio puxador, e tem esse movimento no meio, que é essa questão da velocidade, de existir, mas ao mesmo tempo uma elegância atemporal. Porque eu acho que a hora que a gente cria um produto não dá para ser datado. Algumas coisas sim, são passarela, vamos dizer assim, pode até ser passarela, mas a ideia é que isso seja long lasting, que você olhe para isso durante muitos anos e realmente você não fique datado. E aí foi essa história do Velos, né, de criar esse... Eu estou até curiosa para ver o que vai dar depois.